O ferro é um mineral essencial para a vida humana. Se você tiver deficiência deste mineral, você terá anemia, você terá fadiga, cansaço, tontura, palidez e pode ser a causa do seu hipotireoidismo. Mas também, se você tiver em excesso esse mineral, também terá problemas, por exemplo, cirrose hepática, pancreatite, diabetes e insuficiência cardíaca. Mineral ferro, vamos falar nesse vídeo? Veja a importância deste mineral ferro no nosso organismo. Primeiro, na produção da hemoglobina, ou seja, do sangue do nosso corpo. Ela também é importante para a geração de energia, para a função do sistema imune, para a defesa do nosso corpo, para o desenvolvimento da nossa cognição e também para a síntese do DNA. E como eu disse no início, este mineral não pode nem estar muito acima, nem estar muito abaixo. Quais são os parâmetros ideais? Então nós temos exames tanto do ferro sérico, aquele que está circulando no nosso sangue, a ferritina, que é o mais importante, e temos a transferrina, que é o transportador do ferro para as células do nosso corpo. Quando você ingere alimentos ricos em ferro, ela é absorvida no nosso intestino e quando passa para a corrente sanguínea, a maior parte do ferro absorvido, ela vai diretamente para a nossa medula óssea. E é ali que é produzido o nosso sangue, a nossa hemoglobina, as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. E essa hemoglobina produzida aqui na medula óssea é que no seu núcleo é necessário termos o mineral ferro. E essa hemoglobina, ela tem a função de transportar o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Essa hemoglobina, ela chega aqui no pulmão, ela carrega o oxigênio e leva para as células. E na volta, ela recolhe o gás carbônico e traz aqui para o pulmão e devolve. Ou seja, todo o transporte do oxigênio e para descarregar o gás carbônico depende da hemoglobina. Imagine se você tiver deficiência deste mineral ferro e tiver pouca hemoglobina. Você não vai ter transporte adequado do oxigênio. E você sabe que se nós não temos oxigênio na quantidade adequada, nós vamos estar sempre cansado, fadigado, sem energia, anêmico, não é verdade? Então, fundamental este mineral na produção do nosso sangue. Aquele ferro que não foi para a medula óssea, aquele excedente da sua alimentação, ela vai para o nosso depósito, que nós chamamos de ferritina. A ferritina é uma proteína onde ele vai estocar o ferro, para que quando você tiver necessidade, a transferrina, ela retira o ferro aqui da ferritina e vai levar para cada célula do seu corpo. Portanto, mais importante do que analisar o ferro sérico no seu sangue, porque o ferro não tem a função de estar circulando no seu sangue, ela tem que estar atuando em cada célula do nosso corpo. Portanto, o mais importante é que os níveis de ferritina estejam em níveis adequados. Porque se ela estiver em níveis adequados, ela vai fornecer o ferro que você precisa. Quando você fizer os exames, muito cuidado porque, infelizmente, ainda, muitos dos nossos profissionais, eles ainda acham que uma ferritina, estando acima de 20, de 30, está em níveis bons. Infelizmente, não está. Para estar em níveis bons, níveis adequados de saúde da ferritina, ela tem que estar no mínimo em 70 nanogramas por ml. Assim como também não deve ultrapassar os 150 nanogramas de ml. Né? Se você estiver com a ferritina de 20, 30, ou estiver com essa deficiência, com certeza você estará pálida, anêmica, fadigada, cansada, com tontura. Sabe quando você está sentado e levanta assim? Como você tem pouco oxigênio ou pouca hemoglobina e não consegue transportar oxigênio suficiente, o sangue desce e aí você fica com aquela tontura? Pois é, isso é falta de hemoglobina, falta de ferro. Como você tem pouca hemoglobina, que é a parte vermelha do sangue, você fica pálida, você fica branca. E a falta deste mineral ferro, ela pode ser a causa do seu hipotireoidismo. Assim como também os sintomas mais visíveis
é a unha quebradiça, a pele seca, os cabelos caem, né? Isso também são sintomas da falta desse mineral ou a ferritina baixa. E o que provoca essa deficiência de ferro no nosso organismo? Primeiro, pode ser dieta inadequada, ou seja, você não está consumindo alimentos que tenha esse mineral ferro. Mas também pode ser provocada por perda de sangue. Por exemplo, aquelas mulheres que têm uma menstruação muito intensa, úlceras ou hemorragias internas. Então a perda do sangue também pode levar a uma deficiência deste mineral. E pode ocorrer também a deficiência porque aumentou as suas necessidades de ferro. De que forma? Pode estar grávida, por exemplo, gestantes necessitam muito mais ferro. O crescimento rápido de crianças e adolescentes, naquela fase que está crescendo muito rápido, precisa de muitos nutrientes. Então pode haver uma deficiência desse mineral também. E o que ocorre também é a má absorção, de repente por problemas digestivos, não é? Ou alguma doença, por exemplo, celíaca, que impede ou dificulta a absorção deste mineral. Os alimentos ricos em ferro. Bom, nós temos de origem animal e nós também temos os alimentos vegetais, todos ricos em ferro. Mas quando você adquire o ferro pelos alimentos de origem animal, esse mineral ela já está pronta para ser absorvida. Então, quando você consome carne, fígado, peixe, ovos, o ferro que está ali, ela passa pelo seu aparelho digestório e é rapidamente absorvido. Quem consome somente os vegetais, que também tem bastante ferro, principalmente o feijão, não é? Mas ela está numa situação que nós chamamos de ferro não M. Quando você consome alimentos de origem animal, chamamos ferro M e os vegetais não M. Significa que ela não está pronta para ser absorvida pelo seu organismo. Portanto, para que ela possa ser absorvido, não é, mais facilmente, é fundamental que você, quando consumir esse tipo de alimento, adicione outros alimentos que têm bastante vitamina C. Aí pronto, você vai estar conseguindo absorver melhor, né, os minerais que estão nesses vegetais também. Além disso, o que pode levar à deficiência pode ser a hipocloridria, que é a incapacidade do seu estômago de liberar o ácido clorídrico na quantidade suficiente e você não vai conseguir aproveitar os nutrientes. Quem está com disbiose intestinal, mesmo que o ferro chegue, né, no seu intestino, se você estiver com disbiose, infelizmente não vai conseguir absorver este mineral. Assim como também, quando você consome alimentos ricos em ferro, junto com alimentos ricos em cálcio, o cálcio compete com o ferro. Ou seja, né? Então como ele compete com o ferro, se você absorver o cálcio, você não vai absorver o ferro. Então, portanto, não é bom combinar alimentos ricos em ferro, por exemplo, feijão, e consumir, por exemplo, queijo, leite, alguma coisa que são alimentos ricos em cálcio. Quando você consome bastante alimentos que têm ferro, mas o seu nível de ferritina não sobe, isso pode também ser baixo cobre, ou seja, os níveis de cobre no seu organismo também estão muito baixos. Então você tem que corrigir, suplementar, né, esse outro mineral que também é muito importante. Os fitatos que existem principalmente nos cereais e grãos, eles são considerados antinutrientes, ou seja, dificulta a absorção de outros nutrientes, principalmente os minerais, não é? Então por isso, sempre que você for consumir feijão, por exemplo, é importante que você deixe de molho. Quando você deixa de molho, você elimina a ação desses fitatos, por exemplo. Qual é a solução para aumentar minha ferritina? Então vou cozinhar nas panelas de ferro. Será que isso ajuda na minha anemia? Quando você cozinha com a panela de ferro, realmente ela pode liberar partículas de ferro. Mas essas partículas de ferro, infelizmente, elas estão numa forma inorgânica, que o nosso organismo não tem capacidade para absorver. E pelo contrário, quando você absorve demais esse mineral de forma inorgânica, ela pode prejudicar a sua microbiota. Assim como alimentos enriquecidos com esse mineral, também é um mineral inorgânico. Inclusive tem aqueles cereais matinais enriquecidos com ferro, aquilo é tudo ferro
inorgânico, ou seja, o nosso organismo não consegue absorver e pode prejudicar a sua microbiota. Portanto, procure reforçar alimentos que são mais ricos deste mineral ferro. Por exemplo, carne vermelha, como fígado, carne bovino. Aves e peixe também têm ferro. Leguminosas, feijões, lentilhas, grão de bico. Vegetais verdes escuros, espinafre e couve. Frutas secas, uva passa, damasco, são alimentos ricos em ferro. Mas e para aquelas pessoas que estão com excesso de ferritina? Assim como a falta ocorre mais nas mulheres, a ferritina elevada ocorre mais nos homens, né? Ou seja, está acima de 150 nanogramas por ml. Tem pessoas com 300, 500, 700 ou 1000. E provavelmente, se você estiver nessas condições, você vai ouvir para que você restrinja o consumo de carnes e feijões, porque são alimentos ricos em ferro. E isso é importante nesse momento, mas não quer dizer que isso vai resolver o teu problema, porque a ferritina não só marca, né, as condições de ferro no seu organismo, mas também ele é um marcador de inflamação no seu corpo. Ou seja, mesmo que você restrinja o consumo de alimentos ricos em ferro, se você não corrigir a sua inflamação, essa ferritina não vai baixar. Esse excesso de ferritina ou de ferro também pode ter outros fatores, né? Por exemplo, o polimorfismo genético, que nós chamamos de hemocromatose, que é uma condição genética que causa acúmulo excessivo de ferro. E isso pode levar danos ao seu fígado, né? Acumulando ferro no seu fígado pode levar a cirrose e câncer do fígado. Problemas cardíacos, porque além do fígado, o coração e o pâncreas, eles são os órgãos que, quando você tem ferritina elevada, são os órgãos que mais recebem ferro no seu organismo. E isso pode trazer problemas cardíacos e pode levar à insuficiência cardíaca. E o seu pâncreas sofrendo também, né, as ações da ferritina elevada, pode levar a diabetes. Excesso de ferro pode afetar o pâncreas e a produção da insulina. E você pode ter como sintomas de ferritina elevada: fadiga, dores articulares, dor abdominal, assim como também fraqueza, dor nas articulações, impotência com atrofia testicular, assim como ausência de menstruação, perda da libido, dores abdominais, emagrecimento, alteração no coração, insuficiência hepática, diabetes e aumento na pigmentação da sua pele. Tudo isso por excesso de ferritina no seu organismo, excesso de ferro no seu organismo. Cirrose, pancreatite, diabetes, insuficiência cardíaca. Como resolver? Então nós temos que tratar as causas, portanto não só a redução de alimentos ricos em ferro, mas as principais causas do excesso de ferritina é, primeiro, a inflamação, como nós já falamos anteriormente. Principalmente pessoas que bebem demais, bebida alcoólica, né, leva à inflamação. E quando nós falamos de inflamação, não é aquela inflamação aguda que você está sentindo dor, que está inflamado, e sim uma inflamação crônica, aquela que você não percebe. Esse é o grande perigo. Enquanto você estiver com essa inflamação, a ferritina vai continuar alta. Portanto, vamos desinflamar, né? Muito importante, primeiro, cortar alimentos inflamatórios, que seja o glúten, que seja a caseína dos laticínios, açúcares refinados, alimentos processados em geral, e aumente o consumo de alimentos desinflamatórios, assim como, por exemplo, vegetais. Alimentos de verdade geralmente desinflamam o seu organismo, mas existem os alimentos com maior poder de combater a inflamação. Por exemplo, o ômega 3 e o anti-inflamatório mais potente criado pela natureza chama-se cúrcuma, né? Com seu princípio ativo chamado curcumina. Então procure reforçar esse tipo de alimento que vai ajudar a desinflamar, além de você restringir alimentos inflamatórios. A insuficiência renal,
não é? De repente está com glicemia elevada, diabetes, ou mesmo as pessoas que consomem demais medicamentos do tipo analgésicos, anti-inflamatórios, que são as principais causas de transplantes renais, não é? Então vamos cuidar do seu rim. Aquela pessoa que está com esteatose, gordura no fígado, não é? Então temos que cuidar da esteatose para baixar a ferritina. Cuidado com os refrigerantes, frutose, alimentos processados, ultraprocessados, geralmente tem frutose. Ou seja, isso para aumentar a gordura no fígado é o principal vilão. Então vamos procurar reduzir o consumo de alimentos processados, não é? Suco de frutas, assim como refrigerantes. Então vamos reduzir a gordura no nosso fígado. Procure utilizar, por exemplo, um suplemento à base de lecitina. A lecitina ajuda muito, né, no tratamento da esteatose. E existe também a situação da ferritina estar elevada por intoxicação. Intoxicação por metais tóxicos e metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio, não é? Então, você reduzindo essa intoxicação, o seu corpo começa a aproveitar melhor o ferro do seu organismo, baixando os níveis de ferritina no seu organismo. E para isso, dos suplementos que nós recomendamos, o que poderia te ajudar é o suplemento chamado espirulina, né? Conhecido também mais como a alga azul, que na verdade são cianobactérias, mas que tem um alto poder de eliminar toxinas, né, que sejam os metais tóxicos como alumínio, assim como cádmio, chumbo, mercúrio. Procure reduzir os desodorantes com alumínio, tintura no cabelo com chumbo, na verdade, e procure utilizar esses suplementos que com certeza vai ajudar a manter as suas taxas de ferritina em níveis ideais. Mais informações? Entra no site da Nil, ali tem mais informações sobre vários outros suplementos, sobre outros problemas de saúde, para você conseguir manter a sua qualidade de vida.